Você tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Todos nós temos que estar com a vida no altar, buscando a Jesus, porque você pode encontrar isso lá fora. Eu não estou fazendo bem a você não, né? Pelo amor de Deus, viu? Então você tem que estar preparado com a sua vida com Deus, porque isso pode acontecer em qualquer momento, mas Deus deu poder, deu autoridade à igreja, a autoridade para expulsar o espírito maligno. Deu ou não? Deu, irmãos. Vamos lá. Estou gostando que os irmãos estão me ajudando, porque sem vocês já não dá certo não, né? Ninguém conseguia aprender, nem mesmo usando corrente. Veja aí, Marcos capítulo 5, versículo 4. Marcos capítulo 5 e versículo 4. As meninas querem ler. Muitas vezes já tinham amarrado as suas mãos e seus pés com corrente de ferro, mas ele quebrava tudo. E ninguém conseguia dominá-lo. Veja só, Marcos capítulo 5, versículo 4. Quantas vezes os moradores corriam, amarravam ele, mas não adiantava nada. Ele quebrava, se é corda ele torava, se é corrente ele quebrava. Ninguém poderia deter aquele homem. Aquele homem sofria muito. Não sei quantos anos, mas ele sofria. Na minha tradução diz assim: muitas vezes, já tinha amarrado as suas mãos e os seus pés com corrente de ferro, mas ele quebrava tudo e ninguém conseguia dominar. Ó irmãos, forças malignas, nenhum ser humano, se não tiver Jesus na vida, consegue dominar. Jesus é que dá à igreja, a mim e a você, autoridade sobre os demônios. É bíblico aqui que nós estamos lendo. Mas Jesus, com certeza, ia dar um basta nesse negócio. Só repetindo o versículo, que eu gosto muito desse versículo. Jesus é que liberta o ser humano. Jesus é quem transforma o vil pecador. Há uma pessoa que não tem nada, Jesus chega e faz com que tudo seja paz. O que podemos tirar dessa lição? O que podemos tirar com esta história do homem gadareno? A história do demoniado gadareno nos ensina lições. E a primeira lição que a história nos ensina é uma transformação. Aleluia, glória a Deus. Ou seja, Jesus tem poder para transformar, irmãos. A Ele seja dado a honra, a glória e o domínio sobre todas as coisas. É uma das lições. Jesus tem poder. O poder de Jesus pode libertar o ser humano de qualquer situação. Jesus transforma, Jesus liberta, porque o seu nome tem poder. E depois a gente vai fazer umas perguntas a vocês, para ver que vocês estão prestando atenção nele. A gente vai chamar, o que você aprendeu na leitura, para ver se vocês estão prestando atenção naquilo que estamos lendo. Bendito seja ao nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Marcos, capítulo
5 e versículo 5. Me ajuda aí, que vocês têm me ajudado. E andava sempre de dia e de noite. Olha isso aí, peraí. Escuta aí, que é melhor ver. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, feridos e com pedras. Veja só, preste atenção numa pessoa que é dominada pelo espírito maligno e andava sempre, dia e Noite. fazia o quê? Gritando, dentro do cemitério, dentro das covas, comendo pedaços de pessoa, de cadáver, rugindo, a boca espumando, gritando. O sofrimento daquele homem era terrível. Eu me lembro uma certa vez que lá em Cavaleiro, onde eu morava, eu morava assim numa casa um pouco abandonada, né? A jovem ainda abandonada. E eu colocava um colchão ali, porque eu não tinha lugar para ir, eu tinha, mas minha mãe era tão pobre que se entrasse mais outra boca, não tinha condição de alimentar. Eu achava por bem de batalhar para dar alguma coisa a ela. E eu morava na casa do irmão abandonada, e ele deixou eu morar, tinha capim lá, aí era casa quebrada. E eu colocava um colchão no chão e deitava nas minhas costas. O colchão era tão fino que as pedras começavam a furar. Eu me lembro quando 1h da manhã, alguém chegou na porta. E quem foi que chegou? Alguém chegou na porta. E quando eu abri os olhos, escute, quando eu abri os olhos, estava um homem na porta. Aliás, não tinha porta, porque era uma casa abandonada. Tinha um homem na porta, espumando, com o cabelo arrepiado, gritando. Ele estava endemoniado. Então eu olhei para ele assim: o sangue de Jesus te repreenda. O sangue de Jesus tem poder. E eu me lembro que quando ele olhou para mim, ele estava gritando. Uma carreira que ninguém conseguia aprender. É um assunto muito importante. E lições que nós temos que tirar daquilo que nós lemos, irmãos. Porque Jesus transforma, Jesus liberta. Jesus dá ao homem outra maneira de viver com ele. Marcos capítulo 5, versículo 6. Marcos capítulo 5, versículo 6. Entendeu? Bora ver. Quando Jesus, ao longe, correu e doou. Do que, viu? Adorou. A minha diz assim: ele viu Jesus de longe, correndo, caiu de joelho diante de Jesus. Olha, irmãos, a Bíblia diz que o diabo viu Jesus de longe. Ele correu e caiu de joelho ali nos pés de Jesus. Aleluia. Jesus tem poder. Aleluia. Jesus tem autoridade. É Jesus que liberta. Os irmãos Aleluia. têm que bater continência, tem que dobrar o joelho perante os reis dos reis, perante o Senhor do Senhor. Jesus transforma, diga: Jesus transforma. Jesus transforma. Diga: Jesus transforma. Jesus transforma. Jesus liberta. Jesus liberta. Ele tem todo o poder. Aleluia. Bendito seja ao nome santo do Senhor Jesus nessa noite. E a Bíblia diz em Marcos capítulo 5, versículo 7, e gritou. Veja o que o demônio disse:
Jesus, filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Em nome de Deus eu te peço, não me castigue. Veja só, os demônios conhecem Jesus ou não? Sim. Conhece ou não? Sim, com certeza. Sim. Conhece, irmãos. Conhece o poder que o nosso Deus tem. Ele tem poder no céu e na terra, porque Ele é o Filho de Deus. Aleluia. Bendito seja. Quantas pessoas não foram libertas? Quantas pessoas Jesus não transformou? Ele é o mesmo ontem e hoje. Sim. Ele não muda, Ele transforma e Ele liberta. Aleluia. Marcos, capítulo 5 e versículo 8. Quem achou? Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. Muito bem. Oh, glória. A minha versão diz assim: ele disse isso porque Jesus havia mandado um espírito mau sair deste homem. Veja só a minha versão. Veja a minha versão aqui. É um pouco diferente. Veja só, irmãos. Ele disse isso porque Jesus havia mandado um espírito mau sair deste homem. Aí no capítulo 9 diz assim, 5 e 9. Jesus perguntou: como é que você se chama? E ele respondeu: o meu nome é... Legião. Na minha tradução diz multidão. Que era muito, né? É muito. 6.000. 100.000. Multidão não é 2 pessoas, não é 3 pessoas, não é 4 pessoas. É incontável, como a menina que falou. Multidão, 6.000 espírito maligno no corpo de um homem. Misericórdia, Jesus. Só Jesus pode libertar, só Jesus pode transformar. Deixa eu lhe perguntar uma coisa: se você se encontrasse com um homem desse, com uma mulher desse, Saia correndo. o que você faria? O que eu faria? Qual era a sua situação? É por isso que eu quero muitas vezes, quando eu estou na igreja, quando eu estou dando doutrina ou ensinamento, a gente quer falar aos irmãos que nós temos que ser crente dentro da igreja, mas também ser crente aonde A gente- a gente chegar. Num negócio desse, você subir na ladeira, você vir da escola, encontrar uma pessoa dessa, se não tiver com a vida voltada e dizer sai dele, ele não vai sair. Mas se você for a jovem que você é, e que está buscando, que está desviando do mal, que está se esforçando para chegar no céu, que está lendo, Jesus te dá autoridade e você diz assim: em nome de Jesus, saia dele. E ele vai sair, porque o nome de Jesus tem todo Poder. o nome de Jesus tem todo. Poder. Só através do nome santo de Jesus que os demônios batem continência, caem de joelho, porque o seu nome é grande. O nome de Jesus está acima de todos os nomes, porque esse nome tem todo o poder. Bendito seja ao nome santo do Senhor Jesus. Glória a Deus. Agora, lendo também a Escritura, a palavra de Deus, e Jesus perguntou a ele: como se chama? Jesus sabia o nome dele ou não? Sabia. Sabia? Sabia. E por que perguntou como ele se chama? Que ele queria ouvir. Hã? Você também. Sim, ok, sim, por que não? Veja, Jesus sabia e sabe sim, mas ele perguntou a esse espírito maligno, porque muitas das pessoas estão ali e tinha que escutar, tinha que ouvir. E quando ele perguntou, ele gritando disse: legião.
foi um grito de terror, de pavor. Ele gritou: legião,